Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais uma edição do Videocast da Saúde. E hoje conosco na bancada nós temos a honra de receber Dr. Maurício Cepa, cardiologista e secretário adjunto da Saúde Municipal da capital. Dr. Cepa, seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia. Muito obrigada pelo tempo na agenda para conversar com a gente. Imagina, eu que agradeço o convite. Então tá jóia. Bom, Dr. Cepa, a gente tem uma cidade com 12 milhões de habitantes, 8 milhões de usuários da rede municipal. 8 milhões de SUS dependentes. 8 milhões de SUS dependentes. E mesmo com esse universo gigantesco, a cidade de São Paulo foi eleita pelo 5º ano consecutivo eleito o melhor serviço público. Ganhamos do metrô, ganhamos do Poupa Tempo. Que já são instituições consolidadas. Então, qual o desafio de você conquistar esse prêmio e manter esse prêmio? Que cenário a gente tem? Os desafios são grandes, né? Eu sempre gosto de falar da saúde comparando como uma empresa. Vamos pegar a pasta da saúde e vamos transformá-la numa empresa. Imagina uma empresa com 1.056 unidades, com mais de 120 mil colaboradores. Então você já tem um grande desafio para poder capitalizar, conseguir fazer com que todas essas informações cheguem a ponto. Obviamente a gente sempre pensa na questão assistencial, a gente pensar no acesso da população à saúde, a questão de insumos, medicamentos, a alta complexidade, parte hospitalar. Essa é a missão e de fato é a grande preocupação. Mas para a gente conseguir chegar nisso, existe um planejamento, existe uma organização, existe toda uma questão de estruturação, inclusive financeira, para poder custear tudo isso, e é um grande desafio. E aí, isso nos dá a chance do quê? Primeiro, combater um problema que nós enxergamos, que era os vazios assistenciais na cidade. Uma cidade muito grande, a gente fala que é uma cidade-país, como você colocou no início, 12,5 milhões de habitantes, 8 milhões de SUS dependentes. E num território extremamente extenso. Quando a gente olha a cidade de São Paulo, se a gente olhar extremo Zona Leste, extremo Zona Sul, nós temos realidades totalmente diferentes. Então a gente tem que começar a entender a necessidade desse território, que não são iguais umas das outras, e cobrir esse vazio assistencial. E acho que a gente conseguiu muito bem ir nessa linha. A gente sai de 450 e poucas UBS para 479, com mais 25 UBS a serem inauguradas. Saímos de 3 UPAs para 34 UPAs e mais 12 a serem inauguradas. Vamos fazer um retrofit dos hospitais com ampliação de leitos, que são mais 1.500 leitos de acesso à população. Então achei esse é o grande desafio. Entender esses vazios assistenciais, entender essa necessidade, conseguir fazer esse desenho, essa trajetória para ter essa grande entrega. E obviamente a gente tem um orgulho imenso, uma satisfação imensa de fazer o antes e o depois e falar, puxa, estamos conseguindo. E não estou vendendo aqui que está tudo lindo, maravilhoso, a gente reconhece que ainda tem muito que ser feito, mas a gente está no caminho. E é uma coisa assim, né? O SUS é uma estrutura igual para todo o país, mas assim, São Paulo tem as suas peculiaridades e tem esse diferencial de fazer diferente. Então, assim, o que vocês aqui, o que São Paulo tem feito de diferente? O senhor, num evento recente, disse assim: o SUS é o melhor e mais complexo sistema de saúde já inventado, mas precisa ser ainda mais eficiente. E assim, São Paulo tem demonstrado isso, né? Então, assim, como o senhor, que também é um especialista em gestão, estudioso da saúde pública, avalia esses avanços que a gente teve, né? Eu acho que assim, a Secretaria adotou mecanismos tecnológicos de tecnologias não só dos equipamentos, mas de tecnologias de dados, né? Exato. Que ajudam, que são ferramentas fundamentais para isso. Sem dúvida. Evoluir, né? E defendo, é o melhor sistema, sem dúvida nenhuma, público do mundo. Não existe nenhum sistema tão universal, tão abrangente como o nosso SUS. Mas você bateu num ponto que a gente precisa ser mais eficiente. Quando eu digo isso, e a gente vai pôr o exemplo de São Paulo, existe um problema no SUS, nós temos vários SUS dentro do SUS. A falta de integração de dados. Então a gente tem uma situação dentro de São Paulo, outra em alguns outros municípios vizinhos, outra situação em outros estados, e a gente tem uma fragmentação muito grande desses dados. E essa fragmentação desses dados, ela é prejudicial para o sistema. Por quê? A gente não consegue ter uma linha de cuidado integrado, enxergar o paciente
em todas as suas etapas ou em todos os seus atendimentos, exames que foram elaborados, diagnósticos que foram feitos, e isso é uma limitação muito grande para o SUS, inclusive para o gestor na tomada de decisão. São Paulo saiu na frente. O que São Paulo fez? O e-Saúde, ele é um grande repositório de dados. Qual que era a nossa intenção? Já que nós trabalhamos um modelo que nós utilizamos organizações sociais para tocar a maioria dos nossos territórios, atenção básica, uma parte da atenção especializada e hospitalar, e nós temos que dar autonomia para essas entidades para fazer a gestão e ter a opção de falar, eu vou usar o prontuário X, Y, Z. Mas eu, como gestor e como secretaria, como SUS, preciso entender o que está acontecendo e ter esses dados. Então, o que nós fizemos? O repositório e-Saúde, ele fez uma integração. Nós definimos o conjunto mínimo de dados que nós gostaríamos de obter e entendemos que aqueles dados eram necessários para tomadas de decisões importantes e fizemos essa integração. Então, hoje, a gente pode falar que nós temos um prontuário único, independente do prontuário da ponta, a ferramenta de gestão, porque eu recebo esse conjunto mínimo de dados dentro do meu repositório e consigo ter a sequência de atendimento desse paciente. Onde ele passou, com quem ele passou, que exame foi realizado e, mais importante, isso agora está na palma da mão também do paciente. Ele baixa lá o aplicativo eSUS, o eSaúde, e ele consegue ter acesso às suas informações, inclusive para compartilhar talvez com outro médico fora da rede. Então acho que o grande desafio hoje para a gente falar em eficiência é a integração de dados. Fizemos isso em São Paulo, mas a gente tem que começar a pensar maior. Isso tem que ser muito mais abrangente. Eu tenho que enxergar esse universo SUS, já que a gente fala que é um sistema universal. E dentro dessas nossas peculiaridades, dessas nossas inovações, quais outros programas que o senhor destaca nesse sentido, que é fruto desse trabalho de concentração de dados e de diagnóstico de dados, trazendo até uma linguagem médica? Vamos lá, vamos falar do programa Fralda em Casa, que esse programa é um programa maravilhoso, muito bonito, que atende pessoas extremamente vulneráveis e que para fazer isso acontecer, fazê-lo chegar na casa do usuário, do paciente, não foi fácil. Primeiro, uma questão de logística muito grande. Quando a gente fala o programa Fralda em Casa, ninguém consegue ter o dimensionamento desse quantitativo. Então vou dar um exemplo aqui para a gente conseguir gravar. Nós compramos 280 carretas de fraldas todos os meses. E aí vamos parar para pensar aqui, 280 carretas, aonde que a gente consegue receber isso tudo uma vez? Não existe centro de logística que consiga. Então isso já tinha um problema de entrega fragmentada. Você tinha que receber 2, 3 carretas por dia para conseguir ter esse quantitativo. E obviamente isso gerava um problema porque a quantidade da entrega também acabava sendo fracionada. E tinha uma outra questão, nós tínhamos que receber no nosso centro logístico, fazer a separação. Os carros das unidades básicas buscavam esse insumo, levava para a unidade, avisava o paciente retirava uma pequena quantidade. Então você imagina que era uma coisa complicada. A gente desenhou o programa Fralda em Casa, mas nós enfrentamos locais sem CEP, ruas que não tinham CEPs, em comunidades às vezes carentes, situações para entrega complicadas, regiões vulneráveis, mas conseguimos fazer um desenho maravilhoso e integração de sistema, porque a partir do momento que o paciente entra no critério elegível para poder receber esse insumo, ele passa a entrar dentro do sistema SIGA, a gente consegue visualizar, gerar um relatório para o correio, fazer hoje, o correio recebe a nossa compra, não passa nem mais por nós. Conseguimos melhorar a qualidade. Como que nós melhoramos a qualidade? O correio hoje faz a contraprova, a fralda chega no centro de distribuição do correio, ele retira uma amostra, faz a prova, contraprova, armazena documento e depois que faz a entrega. Então isso também trouxe uma obrigação de qualidade, todos os lotes são verificados. E depois essa integração de dados para o paciente receber. O início não foi fácil, até a gente conseguir ajustar, mas hoje o paciente sabe se está a caminho, consegue ter a rastreabilidade, se ele está vencendo a prescrição que não vai receber o insumo, ele já é notificado para que ele vá até a unidade básica e faça essa renovação. Então acho que esse é um programa muito de destaque pelo tamanho, pela força que teve, pelo trabalho que envolveu de integração de dados e no final atendemos pessoas extremamente vulneráveis. É toda uma logística para fazer a diferença na vida das pessoas. Muito, não é simplesmente vamos adquirir e está resolvido o problema.
fazer todo esse desenho, esse fluxo acontecer, e aconteceu, e hoje atende, e a gente vai avançar, porque a gente tem uma ideia agora de fazer a linha do remédio na mão nessa mesma situação. Pegando aí o paciente hipertenso, o diabético, o cardiopata, a saúde da mulher, a saúde mental, para que essas pessoas não tenham necessidades mais de ficarem se deslocando até uma unidade básica da saúde e consigam receber esse medicamento no seu conforto. A gente tem essas ferramentas tecnológicas que nos aproximam. E a gente tem, é claro, um público muito diverso na cidade, que inclusive muita gente também nem tem acesso a isso. Mas nesses últimos anos, com toda essa evolução do atendimento, seja digital ou seja pessoal, com a nossa equipe gigantesca de agente comunitário de saúde, o senhor percebe uma mudança da resposta da população no dia a dia das unidades? Sem dúvida, e a gente palpou isso pelos consultórios digitais dentro das unidades. Nós colocamos consultórios digitais dentro da unidade física e deixamos optativo, se a pessoa quer passar com o médico ali ou se quer fazer o formato da teleconsulta. E nós notamos que teve uma adesão e uma interação muito grande com uma avaliação muito positiva. E o que a gente está desenhando, ou melhor, o que nós já estamos fazendo como piloto na região do Capão Redondo e do Jardim Ângela? Trazendo a estratégia saúde da família para a estratégia saúde da família digital. Porque faz muito sentido isso. Faz sentido eu conseguir monitorar o paciente dentro da casa dele, saber se ele está fazendo uso adequado do medicamento, se ele está aferindo a sua pressão, se ele está controlando a sua glicemia, fazer a tomada de exames dele dentro do período correto, fazer a renovação da receita. E esse tabu da falta de adesão, eu não acredito mais. E sabe por que eu também não acredito mais? Nós começamos a fazer as confirmações de consulta pelo WhatsApp e diminuímos o número de absenteísmo. As pessoas estão interagindo. Então ela confirma, ela desmarca, ela não ocupa mais o lugar de uma pessoa que a gente poderia ali encaixar, ela não desmarcava anteriormente. Então a gente percebe que essa questão tecnológica, ela avançou sim e a população tem feito a sua adesão, tem aderido a isso com muita facilidade. Obviamente, a gente tem que sempre pensar em facilitar. E quando a gente pensa às vezes em estrutura muito tecnológicas, e que não tragam uma situação mais intuitiva e que algumas pessoas tenham limitação, a gente tem que tomar cuidado. Mas hoje não é a realidade nossa. Todas as nossas unidades, quando você vai lá com um consultório digital, existe um voluntário, existe uma pessoa lá para ser um auxiliar de sala, para estar no apoio, mas a gente nota que a dificuldade é muito mínima. Teve um outro piloto que nós fizemos na região da Zona Leste, que é uma unidade que faz abertura de ficha praticamente tudo por totem. E só permanece ali em circulação esse auxiliar para se a pessoa teve alguma eventual dúvida. E funciona, ela consegue fazer sua abertura de ficha sozinha, ela acompanha a sua chamada no totem, o direcionamento para o consultório. Então eu acredito muito nisso. E eu acho que a gente tem um exemplo a seguir, Luri. Quem vai aqui hoje no banco? Mas antes todos nós íamos. E como que foi essa transição? As pessoas ficavam do lado de fora, não posso ajudar, você não precisa entrar na agência, vem aqui que eu te ajudo. E foi criando uma cultura e hoje todo mundo resolve tudo fora do banco. Não interessa a classe, se a pessoa é menos culta, mais culta. As pessoas aprenderam, foram treinadas de pouquinho em pouquinho. Então acho que nós temos essa capacidade. Você mencionou, nós temos, se somar os agentes comunitários de endemia, 11 mil agentes. 11 mil agentes capilarizando e trabalhando ali tete a tete com a população. Então nós temos aí um grande potencial. E hoje os agentes já usam os tablets para alimentar as informações do paciente que eles visitam. Então você vê que a tecnologia já está muito mais presente do que a gente imagina. A gente tem drone até para matar mosquito, né? Poxa, os drones maravilhosos, né? Conseguimos entrar em locais que era impossível, de difícil acesso. E isso assim, eu acho que também tem uma coisa que a população entendeu, que a prevenção, por mais que a gente tenha as emergências de saúde, as endemias, as pandemias, as doenças sazonais, os problemas climáticos que acabam impactando, né? Por exemplo, São Paulo ainda tem a questão das chuvas e tudo mais, mas a população aprendeu a se cuidar, né? Aprendeu que a prevenção minimiza tempo, minimiza custo. A chave do sucesso vai ser a prevenção.
É o melhor remédio, né? É o melhor remédio, não tenha dúvida. Por mais investimentos, por mais hospitais que a gente venha fazer, construir, o ideal é a prevenção, é a gente evitar chegar nesse estágio. Obviamente, nós somos uma cidade muito grande, 12,5 milhões de habitantes, então a gente tem que ter essa cobertura assistencial. Mas a gente tem que bater na prevenção. As pessoas têm que se conscientizar da necessidade de se cuidar desde cedo. Não é se cuidar a partir de X ano, porque olha, a partir dos 50 é o problema de próstata. Pelo amor de Deus, você tem que se cuidar de cedo. Tem que estar acompanhando os seus índices glicêmicos para ver se você tem uma tendência a diabetes, os seus índices pressórios para saber se você vai ter tendência a uma hipertensão arterial, os teus históricos familiares, a obesidade. A gente precisa trabalhar na prevenção. Por quê? A idade chega para todo mundo e as complicações, as comorbidades vão vindo juntos. A gente tem um estudo que mostra que a partir dos 55, 56 anos de idade, nós vamos ter pelo menos uma doença crônica. E a partir dos 65, pelo menos 2 doenças crônicas não transmissíveis. O que significa isso? Que a gente poderia evitar, que a gente poderia fazer um trabalho preventivo muito maior. E isso a gente não pode transferir para o público ou falar que é o agente público que tem essa obrigação. Isso tem que partir de nós, o cuidado com nós mesmos. E dessa forma também, né, a gente falou tanto de número, de equipamento, né? Hoje uma coisa que me marca bastante, a gente tem a questão do postinho. Eu sou uma pessoa que veio do interior, né? E o postinho era, né, nas cidades muitas que eu morei e que eu visitei, era aquela casinha. E hoje a UBS é um monstro. É um monstro, né? Um equipamento moderno, robusto, equipado, robusto, enfim, né? Mas ao mesmo tempo que a gente tem tudo isso grande, porque precisa ser grande, a gente também tem um retorno, né? A gente tem essa questão das PICs, a gente tem a questão da atividade física, do grupo de amamentação, a gente tem mecanismos cada vez mais acolhedores e mais humanos e mais conscientes, assim. Sem dúvida. Dentro até do que o SUS oferece, o programa né? de acompanhamento do idoso. Vamos mudar a história do postinho, né? A gente não gosta mais dessa nomenclatura. Mas o postinho é aquela coisa assim, você pode viajar o mundo, eu quero voltar pra casinha. É a relação afetiva, é nesse sentido, é uma entendeu? brincadeira, é uma brincadeira. A gente brinca isso porque quando a gente fala da unidade básica de saúde, a gente justamente quer ter esse olhar. Os programas integrativos que são feitos com a comunidade, desde os programas de yoga, dança, que não estamos falando em doença. Nós temos que entender que a gente tem que mudar a nossa filosofia. A gente não pode ficar vendendo mais doença, a gente tem que vender saúde. Porque durante muito tempo a saúde ficou vendendo doença. A gente ficou se preocupando com doença. Quando você olha hoje as unidades básicas de saúde, elas estão vendendo saúde. Quando você tem um grupo integrativo com várias atividades, quando você tem um programa de acompanhamento de idoso, quando você tem todas essas ações que a gente não está prescrevendo medicamento, a gente está acolhendo e melhorando a qualidade de vida. Então, acho que é isso que a gente tem que propagar ainda mais. E isso traz, primeiro, qualidade de vida e bem-estar. E aí a gente quebra aquela barreira para ter esse paciente próximo e começar a fazer a parte preventiva. Então, é um passo que leva a uma conquista muito grande. Perfeito. Aí o senhor falou de quebrar barreira, de conquista e uma série de coisas. E me lembra de novo o nosso prêmio, o nosso pentacampeonato, né? Qual o segredo para a gente chegar ao Hexa? O Hexa vem e mais. O senhor, né, cardiologista, que é o especialista das emergências, nessa calmaria toda, né? Fala manso. É assim o tempo todo? É assim, não, eu procuro ser calmo. Mesmo pai de gêmeos apaixonados por futebol? Bom, tem que dar uns puxões de orelha de vez em quando, senão não dá certo, né? Mas não, eu sou calmo, sim. No geral eu sou calmo. O grande segredo, acho que é pra gente conquistar o Hexa, vamos lembrar o seguinte, trabalhamos com uma equipe boa demais. Se você rodar essa secretaria aqui, o que tem de gente competente, o que tem de talento não é brincadeira. Você anda pelas áreas todas, atenção básica, hospitalar, parte de gestão administrativa, suprimentos, comunicação. Então isso é um trabalho de time, não é um trabalho isolado. Obviamente, a gente tenta estruturar, fazer um bom planejamento, mas é um trabalho que todos participam. E isso, eu acho que esse foi a grande alavanca, o grande motor, a grande propulsão para nós voarmos. O time está muito integrado. Todo mundo fala a mesma língua.
todo mundo pensa em levar uma situação melhor para a população. Todo mundo acorda dizendo, a gente pode melhorar a vida como dessas pessoas hoje. Então o que é bacana? Não tem um dia que não chega um projeto na minha sala para a gente discutir alguma coisa de melhorias. Então não tem como não ganhar. Time trabalhando, time competente, todo mundo suando a camisa, vai dar certo. É aquela coisa, o senhor trocou o consultório pela prancheta. Trocou. Tá valendo a pena? Tá valendo muito a pena. Eu sempre gostei muito de atender. Trabalhei muitos anos da minha vida. Me formei em 2001. Trabalhei muito tempo com emergência, uns 10 anos só de porta de pronto-socorro. Depois meu consultório, a clínica, tudo. Sempre gostei muito dessa dedicação. Atendia em uma região periférica de São Paulo, perto do Grajaú, chamado São José. E atendi uma vez por semana durante 5 anos a população ali. E tenho certeza que deixei umas boas sementinhas. E sinto falta, Luli. Mas, por outro lado, também é gratificante estar aqui. É gratificante a gente começar a olhar esses números, esse crescimento. E aí você conseguir hoje, como o programa Prefeitura Presente, você está presente ali com a população e tem uma devolução positiva. Coisas que antes não eram assim. Então acho que isso traz uma satisfação grande. E sendo pai de gêmeos, a gente tem que manter mais ainda a calma, senão já tem pouco cabelo, já perde o resto. Tá certo, doutor. Muitíssimo obrigada. Obrigado pelo a vocês. seu tempo, pelas suas explicações. Imagina, eu que agradeço o convite, maravilhoso. E a gente deseja toda a saúde e todo o sucesso para o senhor e para São Paulo. Para todos nós. Um ótimo dia para todos. Pra gente.